Então, meu amado, eu pediria por gentileza que você tomasse seu assento. Nós vamos agora continuar o nosso culto e ter uma parte, não diria a mais importante, mas extremamente importante do nosso culto, que é sermos expostos à verdade da palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Quantos estão abertos como terra fértil para receber a boa semente da palavra? Diga amém. Aleluia. Então deixa eu te situar por onde nós vamos caminhar hoje. Amados, algumas semanas atrás eu introduzi uma série de mensagens sobre a tão grande salvação, amém, queridos? E nós falamos duas verdades a respeito dessa tão grande salvação. Primeira, que nós fomos libertos do império das trevas. Jesus nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, o seu maravilhoso reino. Depois eu expliquei um pouquinho sobre o que significa o império das trevas, quando eu falei sobre não ameis o mundo, e deixei muito claro que mundo na ótica de Deus não é esse sistema que nós conhecemos no sentido de ecologia, mares, florestas, montanhas. Isso é tudo lindo, isso é tudo belo. Pelo contrário, a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus, toda a natureza revela a majestade e a glória do Senhor. Então, quando a Bíblia fala sobre mundo, ela não está falando sobre estas questões, e sim sobre um sistema diabólico que tem a única intenção de conspirar contra Deus e tudo o que Deus ama e o que Deus quer fazer. Você pode entender desta forma. Então eu expliquei de várias formas o que é esse sistema chamado mundo e o quanto nós, se nos comprometermos com esse sistema mundo, automaticamente vamos ter um problema sério com Deus, porque o livro de Tiago nos diz que quem se faz amigo do mundo se constitui automaticamente inimigo de Deus. Deus é avesso, Deus abomina esse sistema chamado mundo. Então eu creio, queridos, que nós estamos vivendo um tempo de reforma na igreja. A Bíblia diz no livro de Atos capítulo 3, que convenha que os céus retenham a Jesus Cristo até que todas as coisas sejam restauradas. Nós sabemos da reforma que aconteceu lá alguns anos atrás, no século XV, por intermédio de Martim Lutero, 15, 16, até me falhou aqui a memória, Martim Lutero, século XVI, quando ele recebeu uma palavra de Deus baseada ali no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo, vai descobrir a sua justiça de fé em fé em Deus. E a partir dali nós tivemos os grandes reformadores, como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, e todos esses grandes homens que foram uma referência. Mas eu creio, amados, que de uma certa forma, a reforma ainda não acabou. Existem muitas coisas para serem feitas na igreja de Jesus. E eu não estou falando isso de forma pejorativa. Eu não sou daqueles pregadores e não aprovo os pregadores que ferem a igreja. Nós podemos falar de situações que envolvem, situações que às vezes até comprometem a igreja, mas nós em hipótese alguma podemos macular a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, e eu nunca vi alguém que ferisse a noiva de Cristo que ficasse ileso. Eu nunca vi alguém que se levantasse contra a noiva de Cristo e não tivesse uma invertida da parte de Deus. No entanto, eu não estou falando mal da noiva, no entanto, eu estou falando sobre algumas questões que precisam ser restauradas, e dentre elas é o que eu vou falar aqui esta manhã, a respeito de uma doutrina saudável, a respeito de uma verdade de Deus, que para mim, ela é o centro de todas as demais verdades da Bíblia. Sem esta verdade estabelecida, todas as demais verdades da Bíblia vão ficar meio desconexas. Todas as demais doutrinas da Bíblia vão ficar meio sem sentido. Todas as demais questões da Bíblia vão ficar sem um rumo. Pastor, sobre o que você vai falar? Eu vou falar sobre justiça de Deus. Eu vou falar sobre justificação. E eu creio, queridos, que se tem algo que precisa ser restaurado na igreja da nossa geração, é a questão de uma doutrina saudável. Inclusive, as Escrituras dizem que nos últimos dias, quem crê que nós estamos vivendo nos últimos dias, digam amém. Não, mas quem crê mesmo, diga amém. Aleluia. Os últimos dias, o que vai diferenciar uma igreja verdadeira, uma igreja que cumpre o propósito de Deus, não é nem tanto o poder que ela vai demonstrar, mas sim a sã doutrina que ela vai viver. Eu não estou aqui de forma nenhuma desprezando o poder,
Eu não estou aqui de forma alguma desprezando o mover do Espírito Santo, pelo contrário, eu sou um dos maiores defensores no Brasil sobre uma igreja que flui nos dons, sobre uma igreja que flui nos mistérios de Deus. Eu gosto mesmo de igreja arrebatadora, eu gosto de ver gente embriagada do Espírito Santo, eu gosto de ver gente falando em línguas estranhas, eu gosto de ver gente tendo visões, eu gosto de ver gente sendo curada, sendo liberta, eu gosto de ver os 9 dons do Espírito Santo, os 5 dons ministeriais, eu gosto de ver isso daí, eu sou apaixonado por isso. No entanto, querido, eu creio que uma das questões que muito do porquê esse poder vaza sem produzir o devido fruto, é porque nós não temos ainda extremamente estabelecida uma doutrina saudável, principalmente sobre a questão da justiça e da justificação. Queridos, essa verdade sobre justificação, como eu já disse, agora eu vou começar a explicar, ela foi o centro de gravidade, aonde nós, como Igreja de Cristo, rompemos com a instituição chamada ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, nada contra eles, mas todos nós sabemos, queridos, que ali até o 3º, 4º século, não havia 2 igrejas, havia uma só igreja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Jesus, que estava dando os seus primeiros passos, saindo ali dos quintais do judaísmo, e começando a caminhar de forma missionária entre os gentios. Não havia assim outras igrejas, havia apenas uma igreja, que estava vencendo os seus conflitos pessoais, de deixar para trás o judaísmo, porque o cristianismo, em hipótese alguma, é uma continuidade do judaísmo, em hipótese alguma, ela vem melhorar o judaísmo, pelo contrário, o judaísmo ficou para trás, e o cristianismo segue adiante. Mas chegou um momento em que um tal de imperador, que se disse convertido, e graças a Deus por ele, porque na época a igreja sofria barbaridades, os crentes eram dados a serem comidos por leões, eram queimados em praça pública, era uma coisa horrível, para quem foi em Roma já deve ter visto os lugares históricos da igreja. Eu me lembro de um lugar onde havia uma questão meio côncava assim, uma coisa meio desgastada na rua. Falei, mas que estranho, no Brasil as ruas elas são em relevo, né? Assim, elas estão nessa posição para as águas escoarem pela sarjeta e pelo saneamento básico ali e foi embora. Mas lá era assim ao contrário. Eu falei, mas por que é ao contrário? Aí a historiadora disse, na realidade, essas ruas se tornaram desgastadas, porque as carroças passavam aqui, levando os corpos dos cristãos, e de tanto crente que foi esfolado nessa rua, ela se desgastou. Amado, não tem como não chorar ouvindo essa questão. Mas graças a Deus, que Constantino então, ali no ano, se não me engano, 314, ele se disse cristão e fundiu o Estado com a igreja. Então, a igreja se tornou o Estado se tornou a igreja. Em primeira instância, foi tudo muito bom, maravilha, porque os cristãos não foram mais comidas de leão, não foram mais queimados vivos, não foram mais, totalmente escarnecidos. Mas por outro lado, entrou um sistema muito mundano na igreja, um sistema que não era o padrão de Deus. Entrou tantas barbaridades que, infelizmente, nós não queremos falar mal de nenhuma religião, mas nós precisamos denunciar o pecado. É diferente, os irmãos concordam comigo ou não? E entrou muito pecado nesse sistema da ICAR, e consequentemente, a igreja perdeu a sua virtude, perdeu a sua graça, até o dia em que um dos padres, um dos sacerdotes desta denominação, se levantou contra, dizendo, não, o homem não vai receber a justiça de Deus da forma como vocês estão fazendo, pelas indulgências e coisas parecidas. O homem, ele recebe a sua justiça em Deus e pela fé. E a partir então desse entendimento, ele se levantou contra um sistema corrompido, um sistema caído, e começou a se tornar uma voz de restauração, uma voz conclamando aqueles que estavam aprisionados naquela religiosidade fétida, sepulcral, para fora, para deixarem a sua própria justiça, a justiça da religiosidade,
para viver a justiça proposta em Cristo Jesus, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o que nós entendemos ali? Que de lá para cá, a igreja foi se restabelecendo, foi se firmando nesta verdade. Mas, no entanto, queridos, nós temos que dar a mão à palmatória. Muitos que saíram de lá, que viviam as indulgências, eu estou falando de forma histórica, porque nenhum de nós estávamos lá, né, no século XVI. Nós apenas somos filhos dessa história. Hoje, chegamos em pleno século XXI, ainda não entendendo sobre o que significa a justiça de Deus. Aliás, até para Martinho Lutero, quando ele ouvia essa palavra justiça de Deus, ele ficava horrorizado, porque a única visão que ele tinha da justiça de Deus era um Deus punitivo, era um Deus irado, como quem tivesse com um chicote, um azorrague nas mãos, dando nas costas, nos lombos daquele que pecasse e falhasse. Então, toda vez que falava sobre justiça de Deus, Martinho Lutero diz a história dele, que ele queria rasgar as páginas da Bíblia, porque ele se sentia ainda mais condenado. Por mais que ele fazia, por mais que ele buscasse, por mais que ele se dedicasse, ele nunca tinha uma consciência pura diante de Deus, porque se sentia completamente indigno de estar na presença do Senhor. Até que ele entendeu que era totalmente ao contrário. Justiça de Deus não significa condenação, mas significa liberdade em Deus. Então, voltando ao nosso ponto aqui, falando sobre a tão grande salvação. Quantos de nós aqui, amados, adoramos a Deus fundamentados nessa justiça que Ele propôs para nós? Será que a maioria de todos nós que estamos aqui, não estamos em Cristo, não por aquilo que Ele é e fez, mas por aquilo que Ele pode fazer, no sentido em nos dar as coisas, no sentido em receber talvez uma cura, no sentido de participar de um mover do Espírito, no sentido de participar de alguma coisa que Ele está fazendo? Não que estas coisas, eu vou reafirmar isso várias vezes para não gerar confusão na sua cabeça, não que estas coisas precisam ser desprezadas, mas na realidade, a nossa âncora, o nosso fundamento não são essas coisas. O nosso fundamento foi a justiça que Cristo fez, praticou por nós. Eu não quero te expor, mas eu quero te fazer essa pergunta. Se hoje o diabo chegasse para você, ou um homem qualquer aqui da sociedade chegasse para você e falasse: me explica sobre essa questão da justiça de Deus, que é a base, o fundamento da nossa tão grande salvação, qual seria a resposta que você daria ao demônio ou ao homem que te interpelasse? Eu não estou dizendo que você não é salvo, eu não estou dizendo que você não vai para o céu, eu não estou dizendo que você não pode gozar de todos os benefícios que essa justiça nos deu gratuitamente, mas a nossa ignorância, ela tem sido uma porta de destruição e de uma vida cristã muito rasa, uma vida cristã muito imatura, porque, como eu disse e vou repetir, a doutrina da justiça de Deus, ou da justificação, ela é a espinha central, ela é o fundamento central de todas as demais doutrinas da Bíblia. Então, concluindo essa parte da mensagem, se você não entender com profundidade a justiça de Deus, ou a justificação, você não vai entender com profundidade as demais doutrinas. Então, eu não sei quanto tempo eu vou usar para explicar sobre isso, mas como nós estamos no culto, eu não quero fazer disso aqui uma sala de seminário, porque seminário nós temos lá o nosso CTMA, que você vai poder estudar por horas e horas e horas e horas e horas afinco, porque essa é uma das matérias mais fortes que nós temos no nosso seminário. Amém, querido? Você está aqui comigo ou não? Amém. Então, nós precisamos, entender essa questão aqui da justificação. Bem, por que o homem precisaria ser justificado? Por que o homem precisaria ser alguém livre da sua condenação? Será que o homem nasceu assim?
Não. Se você olhar a Bíblia, se você olhar a natureza do homem, quando ele foi criado, o homem foi criado em perfeito estado. A Bíblia diz que o homem tinha comunhão com Deus. Você concorda comigo? A Bíblia fala que todos os dias, na viração da tarde, Deus vinha ter com o homem. O homem ouvia a voz de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração da tarde. Por que Deus vinha na viração da tarde falar com o homem? Porque Deus se sentia responsável, no bom sentido da palavra, ele se sentia o discipulador da sua criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia fala, totalmente contrário ao sistema teórico do darwinismo, que nós não somos de uma ameba, ou originários de uma ameba que se tornou uma coisa, essa coisa se virou outra coisa, essa outra coisa virou um macaco, o macaco perdeu o rabo e o macaco sem rabo virou você. Né, queridos? Não. A Bíblia fala que nós somos criados segundo a nossa espécie, ser humano, que somos a imagem e a semelhança de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Então essa criação perfeita, que tinha comunhão com Deus, que estava ali todos os dias com o Senhor, por alguma razão perdeu isso. E na realidade, queridos, eles eram pessoas, lá no passado, Adão e Eva, pessoas imortais, não só pessoas criadas, não só pessoas que tinham uma comunhão com Deus, mas pessoas que eram imortais. Tanto é que no versículo 17, Deus fala claramente para o homem assim: se comerdes do fruto que produz o conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Nós inferimos que o homem não morria, que o homem era eterno, ele não era filho de Deus, era uma criatura, mas no entanto, ele não foi criado para a morte, porque contraria até as escrituras que diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, o homem pecou e consequentemente ele passou a morrer, porque outrora ele não morria. Então você consegue entender essa natureza, essa essência da criação, a imagem de Deus, em comunhão com Deus, eterno e também abençoado. Se você olhar o texto, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus, após ter criado o ser humano, o chamou e os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai a terra. Queridos, nós entendemos muito da bênção em contrapartida da maldição. Então, por nós nos acharmos amaldiçoados, nós corremos atrás da bênção. E bênção é muito contrário a isso. Se você olhar aqui na Bíblia, você vai perceber que o homem não havia pecado, ele era, no sentido bíblico, perfeito, na sua essência, sem pecado, sem contaminação, e mesmo assim Deus o chamou e o abençoou. Qual era o sentido da bênção aqui? Adão, você foi criado para o meu propósito, você traz em si a minha imagem e a minha semelhança, e eu estou te abençoando para que você faça o que tem que ser feito, e tudo que você fizer vai ser bem sucedido, e nada e ninguém poderá te impedir. Aleluia! Esse é o sentido original da bênção. Eu estou te abençoando para que você cumpra o propósito, e no cumprimento deste propósito, nada e ninguém poderá te resistir. Aleluia! Era muito mais do que simplesmente uma questão inversa, um antônimo da maldição. E o homem então abençoado por Deus, ele entra infelizmente no que nós chamamos num processo de queda. Ele entra num processo de tentação. Por quê, queridos? A Bíblia fala que em um dia daqueles, enquanto Eva andava pelo jardim, Gênesis capítulo 3 fala sobre isso, ela então para ouvir coisas que não deveria ouvir. Ela para dar atenção a coisas que não deveria dar atenção. Deus não havia dito lá em Gênesis capítulo 2 que ela não deveria comer do fruto da ciência do bem e do mal? E eu fico me perguntando agora, por que ela estava ali de frente daquela árvore? Parece que nós somos como a Torre de Pisa, meio inclinados para o mal, Eu vejo que na Bíblia nós temos alguns exemplos desses, igual Sansão. A Bíblia fala que ele é nazireu, então o nazireu sempre era convocado para ser um grande libertador na sua geração, e o nazireu não podia
tocar em mortos. Estava lá Sansão do lado do cadáver de um leão. Não podia tocar em nada derivado da uva. Estava lá, né? Sansão nas plantações de uva. Sansão não podia cortar o cabelo porque era um nazireu. Estava ele lá deitado no colo de Dalila e permitindo que ela brincasse com o seu cabelo. Então nós precisamos entender que foi um processo de queda. E aqui eu quero dar um alerta para você. Ninguém cai da noite para o dia, meu querido. Esse negócio que o irmão na igreja, nossa, ele era uma bênção, ele estava no culto domingo passado, agora desviou, voltou a se prostituir, voltou a mentir, voltou a fazer coisas erradas. Meu amado, isso é balela. Na realidade, nós é que não estávamos vendo o processo de queda dele. Nós é que não estávamos vendo ele fazendo coisas que não devia, que ainda não havia se manifestado. Porque a Bíblia diz que os pecados de alguns vêm à luz imediatamente, e os outros só virão com o tempo. Mas não é sobre isso que eu vou falar. E nesse processo de queda, queridos, nós aqui temos que mostrar a forma como que o homem contraiu essa dívida e com quem que ele contraiu essa dívida. A maioria de nós acha que o homem contraiu essa dívida por causa da desobediência. E eu não quero aqui inverter esse valor que já está estabelecido na igreja por muitos anos. No entanto, eu creio que na realidade a desobediência não foi de fato o pecado original, mas ela foi o ápice do pecado. Foi aonde o pecado se concretizou, porque na minha concepção, biblicamente falando, o pecado foi concebido, e ele só veio à luz com a desobediência. E qual é o nome da concepção do pecado? Incredulidade. Porque a serpente fez uma proposta para Eva, e a proposta foi colocar em xeque o caráter de Deus. E a proposta que a serpente fez foi dizer: olha, Deus está tentando te enganar, Deus está tentando te ludibriar. Em outras palavras, Deus está tentando limitar quem você vai ser. E eu creio que a mulher ali, num diálogo com a serpente, diz: mas como assim? Não, Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Gênesis capítulo 3 diz isso. Ele sabe que o dia que você comer, você vai ser igual a Ele, conhecendo o bem e conhecendo o mal. E sabe o que a Bíblia diz? Que no momento que Eva escutou essa palavra, ela olhou para aquele fruto com outro sentimento. Ele olhou para aquele fruto e disse assim, a Bíblia diz: e viu Eva que o fruto era agradável, bom para dar entendimento. O que entrou no coração de Eva? A incredulidade, porque Deus falou: certamente morrerás. Mas ela deixou a verdade de Deus para ficar com a mentira do diabo: não morrerás. E por causa que ela rompeu com a verdade, por causa que ela não permitiu mais que a verdade conduzisse a sua vida, então ela desobedeceu. E este aqui é o processo de todo pecado. Primeiramente entra no coração do homem a incredulidade. E a palavra de Deus, os princípios da palavra, as verdades da palavra, já não tem mais governo sobre ele, já não tem mais governo sobre a família, já não tem mais governo sobre os negócios, já não tem mais governo sobre o ministério. Então a pessoa se torna aquilo que nós chamamos de independente. Eu faço o que eu acho bom, eu faço o que eu devo fazer, eu acho e faço, eu penso e faço, eu creio da minha forma, independente do que Deus diz a respeito, e faço. Essa independência leva o homem a trazer à luz, a manifestar o pecado, aonde o livro de Tiago diz que vem a morte. Foi desta forma que Eva caiu, foi desta forma que Adão caiu. Eles perderam o governo da verdade sobre eles. E aí você vai entender todas as declarações de Jesus quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Ou seja, no momento em que você voltar a ser governado pela verdade, no momento em que a palavra de Deus tiver governo sobre a sua vida, no momento em que a palavra de Deus encontrar guarida no seu coração, e tudo que você pensa, e tudo que você faz, e tudo que você fala, e com tudo que você se compromete, tiver o governo da palavra, a Bíblia diz que você vai estar liberto. Liberto do quê? Daquele sistema diabólico que Deus se opõe a ele, chamado mundo. Liberto daquele sistema escravizante, liberto daquele sistema opressor, daquele sistema onde impera a morte, onde impera o roubo, onde impera a destruição. Por isso a Bíblia fala que a verdade só é conhecida no Filho, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Então o homem faz o caminho inverso do que fez Adão e Eva. Ao invés da incredulidade, ele estabelece a fé. Ao invés da independência, ele estabelece a dependência. Ao invés da desobediência, ele estabelece a obediência. Consequentemente, ele se alinha ao padrão de Deus e volta a viver. Aí eu volto ao nosso contexto. E quando nós não conhecemos essa verdade? Como vamos ser livres dessa dívida? Aí a pergunta é: com quem que nós contraímos essa dívida? A maioria das pessoas, queridos, pensam que o homem se endividou com a sua própria consciência. Por isso que tem tanta religião da autoajuda, tentando aplacar a consciência do homem. E de certa forma, o pecado do homem, a dívida do homem, atacou a sua consciência. Lógico, quando Deus veio como de comum, na viração da tarde, o que o homem fez? Ele se escondeu, porque a sua consciência estava condenada. Tanto é que Deus perguntou: mas quem te mostrou que você estava nu? Quem é que está te condenando? Por que a tua consciência está te acusando? Amém? Aqui eu vou dar uma outra dicasinha. Você quer ver quando o irmão começa a romper com Jesus e com a igreja local? É quando ele começa a ter medo de participar das reuniões públicas. Ele vem uma reunião, falta 3, vem 2, falta 4. Ele já não tem mais aquela intimidade com a igreja local. Começou a faltar na igreja local, já sou pastor há 20 e poucos anos, começou a faltar na igreja local, começou a não ter mais a comunhão dos santos na coletividade, pode ir atrás que tem alguma coisa fedendo. Pode ir atrás que algum problema está acontecendo. Isso é fato, principalmente você que é líder, você que é um pastor comigo aqui, não demole, é batata isso. Alguém conhece esse ditado? É batata. Mas não é o caso da mensagem aqui, apenas para você entender. Outros dizem que o homem pecou, contraiu uma dívida com o seu semelhante. Eu acho que de certa forma sim, mas não foi a maior dívida que o homem contraiu. Sabe por quê, queridos? Porque de fato foi uma situação terrível ali. Tente imaginar você e sua mulher enfrentando um problema terrível. Aí Deus vai para cima do marido, porque ele é o cabeça, Deus sempre vai conversar com ele em primeiro lugar. Aí o marido fala assim: Senhor, você está errado, você veio na pessoa errada. O problema é a patroa ali, Irmão, não tem, olha, eu tenho certeza que na hora que Deus, no bom sentido da palavra, virou as costas, ele tomou uma paulada de cabo de macarrão na cabeça, né? Falou: seu imbecil, você me entregou dedo duro, né? Eu estou aqui conjecturando, estou brincando. Mas daí Deus foi para cima da serpente, né, para cima da mulher, a mulher pega e acusa a serpente. Como a serpente não tinha mais ninguém para acusar, ela ficou com a culpa, né? Mas você vê que o homem jogou essa brincadeira do empurra, né? Então, queridos, ainda que o homem criou uma certa dificuldade entre os seus semelhantes, não foi a maior dívida, e não foi com quem ele contraiu a maior dívida. E aí entra o maior engano de todos os enganos. A maioria das pessoas pensam que o homem contraiu uma dívida com o diabo. E é por isso então que o diabo o escraviza no pecado. É por isso que o diabo pode amarrá-lo nas cadeias do inferno. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi o papel do diabo na criação do homem?
mais forte. Qual foi o papel nas primeiras instruções que o homem recebeu em relação à vida, à autoridade, à missão, ao propósito que ele tinha na vida? Qual o papel que o diabo teve ali? E agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Então, se o diabo não teve papel na nossa criação, na nossa instrução, por que nós iríamos ter contraído uma dívida com ele? Nós não tínhamos nada com ele. Absolutamente nada com ele. Com quem era a nossa obrigação? Com quem que era o nosso dever? Com quem que era a quem nós deveríamos prestar continência, ser submissos? Com quem? Então, queridos, na realidade, a dívida que o homem contraiu foi com Deus. A dívida que o homem contraiu foi em desobedecer a lei de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 4, e ela lhe dá a síntese do que é o pecado. A Bíblia fala lá que a transgressão é pecado, ou seja, a transgressão da lei é pecado. Então o homem transgrediu uma lei de quem? Do seu semelhante? Não. Ele contraiu uma lei própria? Não. Então a sua dívida não era com ele e nem com o seu semelhante. Ele contrariou, ele transgrediu uma lei do diabo? Não. Ele contrariou, transgrediu uma lei de Deus. Não comerás do fruto desta árvore. Aquela transgressão, queridos, aquela transgressão gerou uma dívida com Deus. E essa dívida não foi imputada ao homem sem um juízo, sem um julgamento, porque Deus não é injusto. Tanto é que você vai entender, no capítulo 3 de Gênesis, eu quero que você leia em casa, você vai perceber que quando Deus vem ali no versículo 7, e Ele começa a procurar Adão e Eva, e eles estavam escondidos, e Deus pergunta para eles, mas quem vos mostrou que vocês estavam nus para se esconderem? Aí então o Adão falou de Eva falou da serpente, e Deus então sabia de todas as coisas, porque Ele é onisciente, mas Ele teve esse diálogo, para deixar muito claro a própria consciência do ser humano, de que ele havia errado. E que a sentença agora, como diz Romanos 3:23, que era a morte, que o homem era pó e ao pó iria tornar, era devida ao seu pecado, que Deus não estava cometendo uma injustiça, que Deus não estava contrariando a si mesmo, e que Deus não estava indo contra a sua natureza, que é ser amor, porque Deus também é justiça, Ele não é só amor. Amém, queridos? E eu creio que nesse momento da história, para a gente entender sobre o que é justificação, a maioria das pessoas que não tem a mente de Deus se pergunta, mas se Deus é Deus, se Ele é onisciente e sabe de todas as coisas, não só em relação ao passado, presente, como também do futuro, nada pega Deus de surpresa, Ele não poderia, por ser onisciente, ter poupado o homem da queda, ter poupado o homem do erro. Deus não poderia ter, na criação do homem, ter tirado esta célula, vamos assim dizer, de forma figurada, chamado livre-arbítrio, e o homem então não teria poder de decisão. Eu diria uma coisa, querido, se Deus tivesse feito isso, Deus nunca poderia ter o homem como seu adorador, porque nunca a adoração seria de livre e espontânea vontade. Se Deus tivesse feito isso, ter poupado o homem da sua queda, por tirar-lhe o direito de decidir, Deus tiraria uma das coisas mais brilhantes, mais lindas, mais maravilhosas, mais tremendas, mais louváveis do ser humano, que é o poder de decidir, que é o poder de ir, que é o poder de vir, que é totalmente a natureza do demônio. Então, Deus não poderia, porque Deus não trata-nos como automatos. Na realidade, só com a mentalidade de Deus, o nosso mundo é aberto, querido. O nosso mundo é aberto, nós não viemos para um mundo fechado, formatado, programado para ser aquilo que vamos ser e ponto final, não.
Na realidade, quando viemos ao mundo, nós viemos com um propósito. Tudo que Deus desejou sobre nós está escrito no livro, lá no Salmo 139. Quando éramos uma substância informe, ainda não tínhamos sido gerados e gestados, nem viemos à luz, todos os nossos dias estavam escritos no livro da vida. E nós entendemos isso como uma predestinação fatalista, e não é essa a mentalidade de Deus. Na realidade, a mentalidade de Deus em relação a isso é propósito. Ou seja, você nasceu com propósito, e conforme você tem a comunhão no Espírito e com o Espírito, você descobre esse propósito para a sua vida, e vive tudo o que Deus planejou para você. Ou se não, a semelhança de Adão e Eva, você pode jogar tudo pelo ralo. O nosso mundo é aberto, as nossas decisões afetam o nosso destino. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Amém. Então Deus não poderia fazer isso. Então, Deus poderia ter feito outra coisa. Deus poderia ter feito com que, mesmo eu errando, eu estou falando Adão, eu estou falando Eva, eu estou falando dos nossos pais, mesmo Adão e Eva terem errado, eu tendo errado, Deus, por ser amoroso, Ele não poderia dizer assim: ah, tadinho, coitadinho, quem é ele diante de uma força tão potente como o diabo? Oh, vamos ter misericórdia dele, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Eu me lembro de uma história muito antiga, isso aqui é para os antigos mesmo. Gil Gomes lhes diz: bom dia. Por que vocês estão rindo? Só os velhos dão risada, os novos nem sabem do que eu estou falando aqui. E eu me lembro que eu estava ouvindo a história do Gil Gomes, ele morreu, né? Ele morreu esses dias aí, Gil Gomes, né? Se eu não me engano. Morreu não? Está doente? Acho que estou matando o homem antes do tempo, mas tudo bem. Eu me lembro de uma história do Gil Gomes, e aqui resumindo a ópera, de que em um desses estados americanos que o homem é sentenciado à morte, ele fez um último pedido, que era dar um beijo no rosto da sua mãe, e quando a sua mãe chegou, ele deu uma mordida no rosto da mãe dele e arrancou um pedaço. Arrancou um pedaço. E aí, todo mundo ficou indignado com aquela situação, e a mãe falou assim: não, espera um pouquinho, eu quero saber a razão, por que ele fez isso? Ele disse assim: mãe, eu quero que você carregue para o resto da sua vida essa marca na sua vida, no seu rosto, para que você se lembre que você poderia ter muito me ajudado a evitar essa situação de agora, porque quando eu cheguei com as coisas roubadas em casa, você nunca prestou atenção no que eu fiz. Quando eu fiz coisas indevidas, você nunca me advertiu. Você sempre me poupou, sempre me encobriu, e eu me tornei no que me tornei. Eu precisava ter sido fustigado, eu precisava ter sido admoestado, eu precisava ter sido orientado. Então, querido, essa não é a natureza de Deus. Sabe por quê? Se você olhar a Bíblia, Salmo 45, versículo 6 diz: o teu trono, ó Deus, é trono eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é cetro de equidade. Salmo 89, versículo 14 diz: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. O mesmo texto diz em Números 14, 18: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Gênesis 18, na intercessão de Abraão, o Senhor diz e corrobora a intercessão de Abraão, dizendo: longe de ti, Abraão disse, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o Deus de toda a terra? Queridos, a questão é que, no momento em que o homem contraiu uma dívida, por mais que Deus o amasse, por mais que Deus o desejasse, por mais que Deus tivesse um plano eterno com o ser humano, ele não poderia ir contra a sua própria natureza. Deus não poderia ir contra a sua própria justiça. Se Deus considerasse o culpado inocente,
Deus perderia a sua autoridade. Se Deus deixasse impune o homem no seu erro, ele perderia a sua autoridade. Por isso ele determinou, lá no julgamento, quando disse: comesses da árvore que eu disse para não comer, então pó você veio, do pó você veio, ao pó tornarás, porque você é culpado. Porque Deus é justo. Não houve injustiça na forma de Deus expressar a sua vontade, porque ele não poderia ir contra a sua própria natureza. Quem está aqui, diga amém. Quem está recebendo essa palavra aqui, diga amém. Então, é um equívoco da nossa parte, nós falarmos a respeito de que Deus poderia, por amor, simplesmente passar ao largo do pecado e da falha do homem. Agora, amados, como é que Deus resolveu essa situação? Olhe para o seu irmão e pergunte assim: como é que Deus resolveu essa questão? Aleluia, eu vou te explicar já. Aleluia. A questão, querido, em primeiro lugar, é que, muito contrário o que as pessoas pensam, que Deus tinha a obrigação de resolver o problema. Não foi a obrigação que moveu Deus, foi o amor. João 3,16 diz: e Deus, por obrigação, por ter sido o criador do homem, interveio na questão da sua dívida. Deus, por ser apaixonado por homem, interviu na sua dívida. Então, a Bíblia diz assim: porque Deus amou. Porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo. Deus, querido, não tinha em hipótese alguma, a obrigação de nos amar e de vir ao nosso encontro. Ele simplesmente poderia nos deixar à mercê, dizer: você que se estrumbicou, problema teu, cara, se resolva. Ele tinha poder para criar uma outra raça humana, ele tinha poder para fazer qualquer coisa, mas ele resolveu, em amor, resolver a questão do homem. Querido, eu não sei você, mas no momento desta mensagem, eu já começo a ficar emocionado, porque esse texto célebre de João 3, 16, 17 diz assim, vamos repetir, vamos lá, 1, 2, 3, porque Deus amou o mundo, até a gente sabe decor, né? E o 17, vamos lá, vamos ler, que a gente não sabe decor, eu sei que a gente não sabe, vamos lá. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aqui? Então, amado, o que nós entendemos? Que Deus ama e amou o homem de tal maneira que ele não conseguiria ficar longe deste homem, ele não conseguiria ficar sem a comunhão com o homem. No entanto, ele não poderia passar por cima do pecado, e não havia nada nesta terra, e não havia nada neste mundo que pudesse satisfazer a santidade de Deus. Animais poderiam morrer, como foi o caso em Gênesis 3, 26, mas o sangue daqueles animais não eram justos suficientes para cobrir o pecado do homem. Outros poderiam fazer qualquer coisa, como no caso de Adão, que cozeu para ser folhas, mas aquelas folhas não poderiam cobrir o pecado. E Deus, vendo a situação, olhando para tudo aquilo, disse: o homem não pode resolver, o homem não pode trazer solução, mas eu, por amor ao homem, vou providenciar a solução, porque eu quero que o homem volte para os meus braços, eu quero que o homem volte para a minha comunhão, eu quero que o homem volte a ser amado por mim. Por isso a Bíblia fala que Jesus se tornou carne. E a grande questão é, por que Jesus teve que se tornar carne? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que a justiça de Deus exigia derramamento de sangue.
A Bíblia diz lá que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Os animais não podiam, ninguém podia. Agora você vai entender por que Cristo teve que ser concebido como foi concebido. E por que Cristo, ao ser concebido da forma como foi concebido, deixou, no bom sentido, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui, deixou toda a criação em expectativa, porque há uma verdade aqui que poucos param para analisar. Jesus foi o segundo Adão. O primeiro Adão foi alma, e o segundo Adão, espírito vivificante. Só que esse segundo Adão tinha as mesmas possibilidades de cair do que o primeiro Adão. Ele se fez carne. Eu estou concluindo, depois a gente vai continuar na próxima ministração. Você vai vir aqui na próxima ministração? Amém. Aleluia, senão você não vai entender nada. No momento em que Cristo se tornou carne, todo o projeto de Deus ficou assim, meio que com um ponto de interrogação, porque Cristo poderia falhar, porque Ele se tornou homem. O que é uma tentação? Diga comigo, tentação é uma investida em cima de uma possibilidade. Ninguém é tentado sem possibilidade de queda. Aleluia. A Bíblia fala que nosso pecado é fruto das nossas concupiscências. O que é isso? Desejo. E o diabo, ele é expert em saber quais são os nossos desejos. Pelos filmes que assistimos, pela exposição de literatura, pelo tipo de palavra, o tipo de contrato, o tipo de vida que nós vamos tendo. Ele vai fazendo todo o nosso histórico, e ali está toda as nossas fragilidades na mão dele. E ele vem e simplesmente oferece para você aquilo que ele sabe que é possível obter a sua queda. Por isso que a Bíblia diz que Jesus viveu nesse mundo sem pecado. Ele pôde bater no peito, como está escrito em João 14:30. Aí vem o príncipe deste mundo. Ele escancarou o peito e falou para o diabo: vê se você encontra alguma coisa em mim. Meu irmão, você deveria ter dado um glória a Deus mais forte aqui. Não tem nada em mim, você não tem nada em mim, você não tem nada nos meus pensamentos, você não tem nada nas minhas palavras, você não tem nada nas minhas ações, você não tem nada nas minhas motivações, você não tem nada na minha doutrina, você não tem nada na minha maneira de proceder. Eu sou um homem limpo, não há pecado, não há pecado, não há pecado, não há pecado em mim, não há pecado em mim, não há pecado em mim. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Dê um glória a Deus, dê um glória a Deus. Eu vou dar uma fechada nesta manhã na mensagem, mas eu vou continuar explicando melhor depois, amém? Como eu já assisti muita novela quando era pecador, eu sei o poder da atração das cenas do próximo capítulo. Mas deixando as brincadeiras de lado, Romanos 3:23, o que está escrito mesmo? Antes de aparecer lá. Vamos lá? Põe lá para eles lerem lá, vai, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão da glória de Deus. Essa foi a sentença, amém? O 6:23 agora. Vamos? Porque o salário do pecado é a... Essas duas verdades de Deus se aplicam a Jesus? Jesus poderia ser destituído de Deus? Não, porque ele não pecou. Jesus deveria morrer? Não, porque ele não pecou. O salário do pecado é a... Se Jesus não pecou, então ele não deveria morrer. Ele se tornou ali o segundo Adão. Agora que você vai entender.
Você está comigo aqui? Deus precisava ser satisfeito a sua justiça. A justiça de Deus diz lá em Levítico capítulo 17 que é necessário de ter sangue, como diz em Hebreus capítulo 9, é necessário ter sangue. A justiça de Deus precisava ser feita, e o amor se apresentou, chamado Jesus. E no momento então que Jesus lá na cruz diz assim: eu entrego o meu espírito. Ali, naquele exato momento, a morte foi sentenciada, porque desde Adão até Jesus, todos os que morriam por causa do seu pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas no momento em que Cristo morreu, Ele chega depois com o seu sangue para o Pai e diz: Pai, a morte me tocou, mas de forma injusta. Veja-se a culpa no meu sangue. E o Pai olhou para o sangue e viu: não há culpa. Realmente o diabo não pode ter esse direito. Ele não pode, o poder da morte não pode te tocar, não podia te tocar. Então Jesus falou: então eu faço o seguinte, eu estou entregando agora este sangue, para ser o sangue da justificação. Eu, inocente, estou morrendo pelo culpado. Eu estou agora recebendo sobre mim os pecados da humanidade. O nosso pecado agora foi imputado em Cristo, pelas as nossas dores foi que moeu Cristo, pelas nossas transgressões Ele foi moído. Ele viveu o que nós merecíamos viver, Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Naquele momento então, Ele entrega o sangue, e Deus dá um suspiro para toda a criação, e Deus dá um brado para toda a criação, dizendo: a minha justiça está feita. O inocente morreu pelo culpado. Eu aceito esse sangue, o sangue da redenção. Sabe o que isso significa? Justificação é o ato de Deus considerar o pecador justificado diante de si mesmo, dando a ele a condição de recobrar a perfeita comunhão com o Eterno. Aleluia. Absolutamente nada pode ser acrescentado a isso. Absolutamente nada mais pode ser feito. Está consumado. Está consumado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Por isso que Paulo exclama dizendo: quem poderá nos separar deste amor? Você poderia dar um brado de vitória aqui, meu irmão? Por isso que Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem poderá ser contra nós, se Deus é por nós? É nesse sentido que Paulo está escrevendo: ninguém mais pode nos condenar, porque todo escrito de dívida foi arrancado e cravado na cruz. Nós estamos diante de Deus sem nenhuma condenação. Romanos 5:1 diz que nós temos paz para com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e isso é recebido por fé, como diz Efésios 2. Isso não é por obras. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada. A única coisa que podemos fazer é receber Ele, somente Ele, o autor da nossa tão grande salvação, chamado Jesus Cristo de Nazaré, a nossa justiça. É aí que tem que estar fundamentada a sua fé, não em qualquer outra bobagem,
não em qualquer outra filosofia, não em qualquer outro argumento. É aí, Deus fez por onde? Para que eu pudesse vir a Ele. E agora, eu concluo com essa frase, porque vai ser cenas do próximo capítulo. Isso é graça. Por que que isso é graça? Porque se Deus fosse gracioso, sem praticar a sua própria justiça, Ele mesmo seria indiciado numa falha da sua própria lei. Mas a graça de Deus foi prover para nós, foi fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele veio ao nosso encontro, Ele pagou a nossa dívida. Agora a justiça satisfeita, então Ele pega e derrama essa graça sobre nós. E a minha pergunta é, em termos práticos, por que tanta bobagem? Fita, sal grosso, sabonete, arruda. Por que tantas essas bobagens? A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que o homem é salvo pela fé e não por obras. Tudo que se substitui, esse breve comentário que eu fiz sobre a justiça de Deus, porque é breve de fato, tudo é abominação. No momento em que você põe qualquer outra coisa para acrescentar, para valorizar a justiça que Jesus nos deu nele, você imediatamente está afrontando Deus. Você não precisa de mais nada, senão o que já foi feito. Você não precisa fazer mais nada do que simplesmente o que já foi feito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Isso traz segurança, isso traz paz, isso põe a nossa fé em um lugar inabalável. Não importa absolutamente nada, a única coisa que importa é o que Jesus fez. Amém? Então repita comigo: para que Deus fosse gracioso, Ele teve que cumprir a justiça. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: e por Deus ter cumprido a justiça, por sua própria santidade ser satisfeita, hoje Ele pode ser gracioso. Receba graça. Receba graça. Olha para o irmão e diga: é de graça. É pela fé. Você não pode fazer nada, senão só se apropriar. Você pode glorificar ao Senhor essa manhã, fazendo o que você acha que deve. Aleluia. Vamos, dê um brado de vitória essa manhã. Esta é a tão grande salvação. Nós vamos seguir por aqui, depois vamos falar sobre outras verdades dessa tão grande salvação. Mas eu quero fazer 2 apelos aqui essa manhã. O primeiro é para você, meu amado, que nunca entendeu isso, e talvez tentava encontrar paz com Deus de uma forma religiosa, sei lá fazendo o que, querido, eu não vou ficar dando nome aqui às coisas, mas de uma forma legalista, de uma forma religiosa, de uma forma meramente humana, como Adão lá no passado, cozendo para si, folhas. Nós temos tentado de uma forma inútil ter paz com Deus, e a única forma de ter paz com Deus é pela fé, é simplesmente recebendo este princípio: Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus.
justificados, podemos nos apresentar diante de Deus em paz, porque a dívida que havíamos contraído foi paga. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem poderá nos condenar, se é Deus que nos defende? Quem poderá vir contra nós, se Deus é por nós? Então você que está aqui pela primeira vez, e nunca fez isso publicamente, dê um sinalzinho com as suas mãos, dizendo assim: eu quero essa verdade para o meu coração, eu quero esse Jesus para o meu coração, eu quero esse Redentor para a minha vida, eu quero esse justificador para a minha vida, eu quero esse que pode promover para mim a paz entre eu e Deus, eu quero esse que me dá a graça gratuita, que me torna um homem abençoado em Deus. Aleluia. Se alguém aqui em nosso meio, que nunca fez isso publicamente, dê um sinalzinho com as suas mãos, querido. Ou mesmo você que de uma certa forma percebeu que estava distante dessa